Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 a 10. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Diga amém. Te louvamos por tua palavra, Senhor, nos colocamos diante de ti, nos sujeitamos a ti, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos molde. Senhor, faça a obra do Senhor em nós. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o tema transformando a mente. Diga isso, transformando a mente. Atualmente vivemos a ditadura da informação, e isso acaba manipulando até os pensamentos que temos. Quem já não ouviu que água bate na pedra, mas bate tanto até que fura? E justamente é esse tipo de manipulação que nós estamos encarando neste tempo. Ora, se a mente de uma pessoa se submete a um tipo de conceito, as atitudes desta pessoa irá girar em torno daquela ideia. Vai acontecer isso com ela. Por fim, uma notícia manipuladora forma uma ideia manipuladora, e com isso acaba sujeitando uma pessoa a ser escrava daquilo. E a gente tem visto isso. É bem verdade que todos nós somos pessoas influenciáveis. Ao mesmo tempo, eu digo isso sempre, que influenciamos. É inevitável que nós vamos sofrer influência, ao mesmo tempo influenciar. É importante então filtrar o que nós ouvimos, cuidar do que nós ouvimos, para não sermos manipulados por qualquer coisa. É por isso que é importante a palavra de Deus na nossa vida, porque só assim teremos no nosso caráter algo bem resolvido, um conceito claro e resolvido. Mas ainda assim tem gente que usa a palavra de Deus para manipular os outros. Aliás, eu lembro de um salmo, de um versículo que está no Salmo 32, o versículo 9, que diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Literalmente, tem gente vivendo vivendo esta realidade.
Existem muitas verdades. E diante das verdades, cada um responde numa perspectiva. Cada um. Por isso, existe a verdade relativa. Mas existe a verdade absoluta. Quando alguém me pergunta sobre a palavra de Deus, eu sempre digo, é a verdade. É a verdade. Pastor, o senhor acha que tem falha na palavra de Deus? Não acho. Não acho. A palavra de Deus é a verdade. Quando nos relacionamos com a palavra de Deus, nós acabamos por colocar por terra muitas mentiras, como também verdades que são verdades relativas. Pois bem, transformando a mente. Pastor, como é que eu transformo a minha mente? Primeira coisa, eu preciso buscar uma renovação. Busque a renovação da mente. Diga, renovação da mente. Isso precisa ficar claro para você. Busque a revelação da mente. Há quem defina o problema de uma mente rígida com a falta de conhecimento. Mas há outros fatores. Não é só a falta de conhecimento, existem outras coisas. Por isso, na vida do crente, deve acontecer um relacionamento profundo com Jesus através da sua palavra. E por que eu digo com Jesus através da sua palavra? Porque eu já vi gente se perdendo por causa de profecias. Aliás, eu nunca recebi tanta mensagem via WhatsApp. Aliás, todo mundo da igreja tem o WhatsApp do pastor. Tem gente que não acredita que é ele que responde. Eu passo horas respondendo. E aí até mando o áudio para saber, é o pastor que está falando. Mas aí, eu acabo também recebendo muitos WhatsApps de vídeos dizendo, porque agora é o fim. Agora, e agora, e agora. E tem gente que manda, ai meu Deus pastor, e agora o que vai ser da gente? E agora pastor, estou desesperado, pelo amor de Deus. Ei, vai para um relacionamento com a palavra, que metade dessas asneiras vão perder o sentido para você. Não, pastor, porque agora, olha, é o quarto cavaleiro do Apocalipse. O sangue de Cristo tem poder. Tem mesmo. Tem gente que gosta de viver atrás de especulação e começa a sofrer por antecipação. Para quê? A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos. E quando termina diz, basta a cada dia o seu mal. Por que você vai ficar preocupado com o fim do mundo, irmão? Deixa eu falar uma coisa. No começo do mundo Deus estava lá. No meio da nossa existência Deus está. E no final Deus estará também. Você está temendo o quê? E é por isso que a gente tem que renovar a nossa mente. Eu preguei no culto das 18. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos garantia de vida eterna. Eu tenho certeza que se a trombeta soar, eu serei arrebatado. Eu vou ficar com medo do quê? Efésios capítulo 4, versículo 22, a seguir diz assim:
quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que o apóstolo está falando. Ei, renoveis a vossa mente, sabe? Abandone aquela velha vida, aquelas velhas ideias, aquele domínio, aquela escravidão do pecado, os desejos da carne. Larga isso e comece a viver algo novo, baseado em Cristo, naquilo que Cristo fez. Vai por essa via. Não existe santidade sem renúncia e entrega. Ao mesmo tempo que o seu relacionamento com Deus te leva a uma transformação que às vezes quando você vê aconteceu, simplesmente aconteceu, foi imperceptível. Você era uma pessoa e aí você se entregou para Deus. E com o passar do tempo você começou a descobrir que coisas começaram a mudar de dentro para fora, mudar na sua vida. De repente você olha para trás, você já não é mais o mesmo, porque um processo foi gerado no seu interior. Diga amém. Então busque a renovação da sua mente. O que é que está na nossa mente? O nosso passado. E o nosso passado consiste no quê? Experiências, coisas que aconteceram comigo, coisas que eu vivi, minha infância, minha juventude. Me lembro de eu menino, jogando futebol dentro da igreja, sendo que futebol era pecado. Era pecado na igreja que meu pai era pastor. Quando eu me lembro da minha adolescência, eu lembro a primeira vez que eu assisti televisão. Eu assisti tudo. Assisti leilão do tapete persa, leilão de boi, quem dá mais, leilão de joia. Oh, que joia linda. Meu Deus, que caro. Madrugada inteira vendo aquilo. Nunca tinha visto televisão. É engraçado que depois eu fui fazer programa de televisão com 16 anos de idade, de tanto que eu desejei aquilo, de pregar na televisão. Aquilo me consumia. Então, como é lindo, né, a história da gente. Então, tem experiência, mas também tem frustrações lá no meu passado. Existem frustrações, existem fracassos no meu passado. Quando eu olho para o passado, eu também vejo momentos tristes, de angústias extremas, de aflições terríveis. Eu começo a pensar em momentos ruins, ao mesmo tempo que quando eu olho para o meu passado, eu vejo momentos de alegria, de sucesso, de vitória, de triunfo, de superação, momentos de felicidade, porque é isso que está na nossa mente. Coisas relacionadas à nossa história, ao nosso passado. Antes de julgar a atitude de uma pessoa, procure conhecer a história dela. Não estou falando de alguém que comete um crime. Estou falando de alguém que num determinado momento pode ser ignorante em relação a uma decisão, a alguma coisa. Dá uma olhadinha na história dessa pessoa. Por que é que ela tomou essa decisão? O que mais que está na nossa mente? Informações decorrentes do quê? De conhecimento. Por exemplo, os estudos. Eu me lembro dos meus estudos. Eu lembro do que eu aprontava na escola. Mas isso é outra pregação. O que tem como informação? A psicologia natural das coisas.
que está relacionada à percepção da vida. Quer dizer, as pessoas têm conselho para dar. Aliás, a gente ouve isso. É fácil estar de fora dando opinião. Difícil é passar pelo problema. A gente não ouve isso. É verdade. Está de fora dando conselho, maravilha. Passa comigo pela prova, vaso. Mas isso é a psicologia natural, é a percepção da vida. O que mais está na nossa mente? O nosso presente relacionado ao nosso futuro. Porque o nosso presente é um passo do nosso futuro. Estamos a um passo do amanhã. Estamos a um passo da próxima hora. E aí, em relação ao nosso futuro, nós encontramos o que? Sonhos, planos, projetos, uma visão estabelecida, ideias e ideais. E uma coisa interessante, que o nosso futuro sempre, de alguma forma, está relacionado ao nosso passado. Nós projetamos um impulso, nós projetamos algo em relação ao nosso futuro, olhando para o passado. Não deu certo, é melhor não arriscar. Essa é a percepção humana que a gente tem da vida. Eu sempre digo, quem já conseguiu ter algum êxito na vida e hoje não tem, ele tem tudo para dar a volta por cima, porque já fez aquele caminho. É natural, na nossa mente estão estas coisas. Por isso que a gente precisa buscar uma renovação da mente. Diga, renovar a minha mentalidade. A segunda coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que essa transformação, ela acontece de dentro para fora. Diga, a transformação acontece de dentro para fora. A mente de uma pessoa é o que ela tem dentro de si. Não há nada na mente de uma pessoa que o comportamento não revele. O comportamento sempre vai denunciar o que está lá dentro, quer seja coisa boa ou coisa ruim. A mentalidade de uma pessoa muda do mais profundo do ser até a concepção de novas ideias e novos ideais. Lá do mais profundo, lá do intangível, intocável, lá nas raízes, nos lugares mais extremos da alma, a mudança acontece a partir de lá, que não dá para consertar pela metade. Aliás, este é o processo de Deus na nossa vida. Deus não dá uma engambelada na nossa vida, uma ajeitada na nossa vida, muito embora às vezes a gente quer isso. Nós não queremos abrir mão de quem a gente é para receber a vida de Deus em nós. A gente quer que Deus dê um jeitinho. Mas Deus não faz assim, Ele quebra, Ele amassa, Ele põe a argila de novo, e Ele começa a fazer de novo. E isso dói, porque vai lá nas nossas raízes, lá nos nossos fundamentos, isso dói. Mas é a maneira que Deus produz em nós uma mudança, e essa mudança é de dentro para fora. Existem raízes dentro de nós que somente um relacionamento com a palavra de Deus pode produzir mudança. Um relacionamento com a palavra de Deus. Gente, existe uma coisa que norteia a nossa vida, que define quem a gente é. Existe uma coisa que responde todas as nossas perguntas. Existe uma
coisa que define a nossa identidade. O que é? É a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, você conhece, mas vale a pena ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, olha isso, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você começa a se relacionar com a palavra e a mudança começa a acontecer. É gradativa, é imperceptível, algumas coisas doem, mas à medida que você se relaciona, você cresce. Eu já fui crente caixinha de promessa. Eu já fui caçador de revelação. Já, pastor? Já. Eu já peguei o telefone para ligar para irmão que revela. E quando não falava algo que eu queria ouvir, eu dizia que era da carne. Se falasse alguma coisa que tinha alguma coisa a ver, eu falava, é de Deus. Se me confrontasse, eu falei, eu acho que ele pensou que era outra pessoa. Sou eu, é. Eu já fui atrás de profecia. Uma vez eu fui em Camboriú. Meu Deus, está ao vivo. Eu fui num lugar e um rapaz falou assim para mim, rapaz, tem uma profeta aqui. Aí eu fui. Entrei numa fila, tinha várias pessoas para orar. Quando chegou na minha vez, a mulher olhou para mim. Eu tinha programa de televisão na Rede TV na época. Eu disse, meu Deus, é o evangelista Júnior. Falei, sou. E tu pode orar pelos meus filhos? Eu falei, o que tem eles? Estão tudo desviado, um está na droga, outro está no tráfico. Eu fiquei pensando, mas eu vim receber uma profecia. Eu estou querendo resposta para a minha vida. E no final eu estou vendo um problema para resolver, para orar. Eu já fui do cara que abria a Bíblia, botava o dedo e dizia, isso é de Deus, é para a minha vida. Não, eu não posso abrir a Bíblia, folhear, botar o dedo e dizer, Deus está falando comigo. Não, eu vou lendo a palavra, e a palavra vai produzindo sabedoria em mim, discernimento em mim. E quando eu vejo, existem coisas que me dominavam e que não me dominam mais. Escute o que eu vou dizer. O Júnior de 1996, quando eu tinha 16 anos, e subi num monte junto com o bispo Samuel Francelino, e fui tocado por Jesus naquela noite. Aquele Júnior é diferente do Júnior de hoje. Eu me converti naquele dia, mas eu sou diferente. O Júnior de 2020 é diferente do Júnior de 2019, do Júnior de 2018, do Júnior de 2017, de 2012, de 2013, 14. O Júnior que estava frustrado em 2011, esse Júnior ficou para trás. Existe um Júnior novo. E é que você quer dizer, pastor? Que à medida que você se relaciona com Deus, algo novo vai sendo construído dentro de você. E esse processo se dá de dentro para fora. Você se relaciona com a palavra, e a palavra vai produzindo algo dentro de você. Diga amém. Então é preciso fazer uma autoanálise. Por que faço o que faço? Por que faço o que faço? Por que penso o que penso? Porque eu pergunto por que faço o que faço, e alguém pode dizer, é força do hábito, mas é porque eu penso que isso está certo, ou eu penso que isso é bom, ou eu penso que isso me dá prazer. Então tá, porque penso que isso é bom, porque penso que vale a pena, porque penso o que penso. Mais do que isso, o que é que me levou a pensar nisso? Me levou a isso. E a grande pergunta é, como é que eu posso mudar esse pensamento? Não tem outro jeito, a não ser num relacionamento com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai lá, na divisão da alma e do espírito, do crer e do sentir. Pastor, estou sentindo. Escute, eu não creio porque sinto, eu sinto porque creio. Eu estou resolvido com aquilo que eu vou fazer. Eu quero ouvir a voz de Deus
no meu coração e não no sentido apenas emocional. É bom, a vida é feita com base nas emoções. É bom sentir, chorar, sorrir, dar risada. É bom, se assustar às vezes é bom, um susto faz bem. Mas escute, a coisa mais importante é você crer. Pastor, estou sentindo medo. Mas se você crê em Jesus, o medo vai embora. Você tem que resolver, você tem que decidir crer de uma vez por todas, diga amém. Em terceiro lugar, transformando a mente, não há como separar mentalidade crente e mentalidade secular. Ah, pastor, o senhor vai falar um negócio desse? Não pense que a mente cristã é uma mente que apenas pensa nas coisas religiosas. Não, pastor, olha, quando chega domingo, aí assim eu sinto uma paz no meu interior. Eu penso nos hinos que nós vamos cantar, eu sinto um negócio, e aí eu vou para a igreja, eu estou conectado com o céu. Chego em casa aqui, que noite, pastor? Que noite? Se eu não for ver Jornal Nacional, ou Fantástico, né? Se eu for ver Fantástico, pode ser que eu pire. Mas se eu não vejo, eu como um negocinho e eu deito numa paz, pastor, porque eu estava na presença de Deus. Mas quando começa a segunda-feira, que eu começo a encarar os problemas, pastor, o inferno inteiro se levanta na minha vida. E agora com esse negócio de quarentena, pastor, quantos problemas que eu estou tendo, pastor, domingo eu sou crente, cheio do Espírito Santo, mas segunda, aí eu tenho a vida secular. Não dá para separar. Aliás, eu me preocupo quando alguém usa muito esse termo, sabe? Porque como é que está a sua vida secular? Que vida secular, irmão? A palavra secular vem de século, que está ligada ao quê? A mundo. Quando a gente lê Romanos capítulo 2, versículo 2 diz que a gente tem que renovar a nossa mente, para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes diz, não vos conformeis com este mundo. Em outras versões diz, com este século. Perceba que século e mundo andam juntos. Está relacionada a essa vida, ao mundo, ao que é mundano. Então como é que eu posso dizer, eu vou só ouvir uma música secular? Música secular é música do mundo. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. Não dá para associar vida cristã com vida secular. Escute, você tem que ser crente em qualquer lugar. Onde quer que você coloque os seus pés, você tem que ser uma testemunha de Jesus. Pastor, eu não concordo com você, te respeito, porque eu já pensei que não tinha problema. E no meu relacionamento com Deus aprendi que tinha. Então te respeito. Eu sei que na sua caminhada, ou você vai se desviar de vez, ou então você vai encontrar o caminho da verdade. Não, pastor, porque olha, sexta-feira eu gosto do tums, 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 tums. Aliás, Deus está me levando para evangelizar lá. Essa é a unção da anta. Não, aí domingo eu estou na igreja. Aleluia, glória, papai. Não funciona. Onde quer que você vá, você é embaixador de Cristo. Onde quer que você vá, você manifesta a glória de Deus. Diga amém. A vida lá fora precisa de gente com uma mentalidade progressiva na palavra de Deus. Eu entendo o mundo, eu me faço de louco para ganhar os loucos, mas eu não sou louco. Porque um dia um moço me falou, não pastor, porque eu me faço de fraco para ganhar os fracos. Aí eu olhei para ele e falei, pois é, só tem um problema, você não está se fazendo, você está fraco. Há um abismo entre uma verdade e outra. Me faço de sábio para ganhar os sábios, mas é bom que seja.
Esse versículo que nós lemos, de número 6, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que isso quer dizer, pastor? Que essa luz de Cristo tem que resplandecer através de mim. Por isso que eu tenho que estar cheio da palavra, porque a palavra é luz. A palavra me dá discernimento, sabedoria. A minha vida tem que constranger o mundo. Diga amém. Se você convive com muita gente e ninguém sabe que você é crente, você está vivendo debaixo de um grave problema. Diz que a professora, no final do ano, perguntou aos alunos: quantos aqui são espíritas? 2 levantaram as mãos. Quantos aqui são católicos? 13 levantaram as mãos. Quantos daqui são crentes? Um levantou a mão aqui e disse: eu. O outro lá do outro lado: eu. Um olhou para o outro e disse: tu também é. Passou o ano inteiro. Os 2 agentes secretos de Jeová estudavam juntos e nunca falaram de Jesus para ninguém. Escute, a nossa vida tem que constranger, confrontar, tem que mudar o mundo. O meu sonho é mudar o mundo, é a paz mundial. Você tem esse sonho? Então se encha da palavra de Deus e viva a palavra, que com certeza vai começar na sua família, vai alcançar os seus vizinhos, vai alcançar o seu bairro, a sua cidade, e por fim vai alcançar o estado, a nação e o mundo por completo, porque a luz de Deus na sua vida vai constranger o mundo a uma mudança. Diga amém. E aí eu quero concluir dizendo que uma mentalidade saudável depende de Deus. Não há ninguém com uma mentalidade saudável sem reconhecer sua dependência de Deus. Eu me achego diante de Deus todos os dias quando vou orar. Eu não chego, sabe, com a quinta engatada. Eu sempre começo na primeira. Isso é. Eu não chego já definindo as coisas. Eu chego: Senhor, eu me apresento diante de Ti. A minha oração é assim, reconhecendo quem Tu é. Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és fiel. Eu começo adorando o Senhor. Depois eu apresento, faço uma análise pessoal. E eu sempre vou por baixo. Sempre vou por baixo, reconhecendo minha limitação e a minha necessidade de Deus. Depois eu falo da minha família. Depois eu falo das minhas emoções. Depois eu falo das minhas finanças. As minhas orações são assim. Quando eu faço uma oração pública, eu sou comedido. Mas quando eu faço uma oração assim, eu com o quarto fechado, é diferente. Às vezes eu prego para mim na frente do espelho. A gente é edificado quando a gente ora. Porque a gente ora baseado no quê? Na palavra. Numa dependência de Deus. Diga amém. É por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 7 a seguir: temos porém este tesouro. O que é esse tesouro? A presença de Deus, a palavra de Deus em nós, em vasos de barro. É isso que nós somos, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como é importante, pastor, como Deus te usa. E eu aqui sei o tamanho que tenho, e eu aqui sei qual é a minha estrutura, e eu aqui sei qual é a minha limitação. A minha mão só pode alcançar aqui, a minha mão só pode ser assim, colocada diante de você dessa forma, ou assim para te abençoar. Mas a minha mão está aqui onde você vê. A mão de Deus vai lá, a unção de Deus vai lá onde a minha mão não alcança. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí o apóstolo Paulo fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Olha que coisa linda. Ele está falando da sua estrutura, da sua limitação, diante de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão tremendo, um Deus, o Deus que nós servimos. Qual é o reconhecimento que eu tenho de Deus? Como é que eu me apresento diante dele? Eu sou pequeno, mas ele é grande. Eu sou frágil, mas ele é forte. Eu sou falível, mas ele é infalível. Eu nem as coisas que são possíveis consigo resolver às vezes, mas ele é o Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Como é que eu me coloco diante dele? Reconhecendo sua soberania e a minha necessidade dele. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O que isso quer dizer, pastor? A tribulação vem, mas não pode me manter numa prisão chamada angústia. A tribulação vem, mas não pode me manter numa prisão chamada angústia. Tem muita gente que desiste porque fica com o coração angustiado, aí depois fica amargurado, e aí depois fica deprimido. Não, a tribulação veio, você ficou angustiado. Você tem um lugar seguro para correr. Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, diga amém. A perplexidade vem, assusta, choca, mas não pode me desanimar. Por quê, pastor? Há uma força que flui de dentro de mim, há um poder que se move dentro de mim, através do Espírito Santo. Esse poder não é de mim mesmo, esse poder vem de Deus. Eu olho para tudo que está acontecendo e eu fico perplexo. Meu Deus, nunca se viveu isso antes. Nunca se teve uma quarentena, um isolamento social desse nível. Nunca aconteceu isso dessa forma. Meu Deus, que assustador que é. Pode acontecer isso, pode chocar, pode causar perplexidade e você ficar assustado com tudo que está acontecendo. Pode, mas nós não desanimaremos. E por quê, pastor? Nós temos uma esperança. Diga, eu tenho uma esperança. Sabe o que resiste tudo isso? Fé, esperança e amor. Fé na palavra de Deus, esperança porque o caminho já foi trilhado para a gente, já foi pavimentado para a gente andar. E amor, o amor de Deus que nos cobre e nos sustenta. Então escute, por uma questão de tempo, tudo isso vai passar. E mais uma vez você verá que se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, o que a gente poderia dizer? Eu tenho convicção de que as coisas mais extraordinárias ainda vão acontecer sobre a terra. E quando falo isso, falo em relação a um grande avivamento que o Senhor vai trazer. Escute, Deus vai prosperar muito essa nação. Essa nação ainda vai cumprir aquilo que Deus prometeu através de grandes profetas que passaram sobre a terra e disseram que o Brasil iria sustentar missionários ao redor do mundo, ia ganhar nações inteiras para Ele. E eu acredito nisso. Eu acredito que a economia do Brasil vai ser abençoada. Eu acredito que Deus vai levantar uma igreja próspera. Eu acredito em algo novo da parte de Deus sobre a terra, e o Brasil faz parte disso. Oh Deus,
perseguidos, mas não desamparados. Você pode se sentir perseguido. Que luta, pastor? Eu venço uma, vem duas. Eu venço duas, vem três. Eu venço três, vem quatro. Eu venço quatro, vem minha sogra. Pastor, o senhor não sabe quantas lutas eu tenho. Eu não sei quantas lutas você tem, o quanto você é perseguido, mas eu sei que Ele não te desampara. Ao contrário, Ele é que te toma pela mão e te sustenta. Diga, o meu Deus é que me sustenta. Mais do que isso, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque nós somos guardados, cuidados, protegidos pelo Senhor. O abatimento é um estado emocional temporário. O abatimento é um estado emocional temporário. Tão logo sofremos, tão logo vencemos. Coloque isso na sua mente. Sentir, ter emoções faz parte. Sentir faz parte. Ter emoções faz parte. Só que tudo, se você depender de emoções para fazer a coisa certa, se você depender de emoções para tomar uma atitude, Jesus. Uma das coisas que me chocou ao caminhar com o pastor Irineu é que o pastor Irineu sempre foi muito enfático. Júnior, a gente vive pelo que crê e não pelo que sente. Eu dizia, tá pastor, tudo bem. Eu estava com ele em algum lugar, de repente ele começava a falar em línguas. Mas eu aprendi como assembleiano de berço que para falar em línguas eu tinha que colocar um louvor, ler um texto da Bíblia, e aí com embalo para cá, com embalo para lá, com embalo para cá, com embalo para lá, eu falava em línguas. Ele não, sem sentir nada, ele sorobo, chore. Mas como é que o senhor fala assim? Engraçado, para falar piada você não precisa sentir nada, já sai falando. Rapaz, era só lapada. Meu Deus. Por quê? Ele não falava porque sentia, ele falava porque cria. Uma vez eu disse para ele, não, eu acho que a pessoa tem que chorar assim, se sentir emocionada. Então tá, vou pedir para o Roberto te beliscar. Quando você chorar, você fala. Nós é que gostamos de sentir. Escute o que eu vou falar. Deus está aqui porque eu creio, e porque eu creio eu sinto. Eu não creio porque sinto, eu sinto porque creio. Eu estou sentindo o abraço do Espírito Santo agora aqui. Agora eu estou pregando, eu estou sentindo. Mas não é isso que me faz crer. Eu estou sentindo porque antes de sentir eu criei. Criei, por isso falei. Então estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Você não precisa sentir, você precisa crer. A partir do momento que você crer, os ambientes da sua vida serão transformados e você vai começar a sentir a presença do Altíssimo onde você estiver. Por quê, pastor? Porque você resolveu crer. Crer. Nós não somos guiados pelo que a gente sente, pelo que a gente vê. Nós somos guiados por aquilo que a gente crê. E eu creio. Então, às vezes eu me sinto abatido, triste, angustiado. Você acha que no meio dessa crise toda eu não me senti com medo um dia ou outro? Me senti, não fiquei preocupado? Fiquei, confesso que sim. Mas tão logo os meus joelhos dobraram, o Espírito Santo veio sobre mim e Ele começou a me lembrar a palavra que já foi liberada sobre a minha vida, a palavra que Ele diz a meu respeito. E isso começou a fluir de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, me trazendo o que? Esperança, animando a minha fé, me edificando. E aí eu vou dizer uma coisa para você: eu estou crendo nos melhores dias da minha vida para chegar agora, nessa próxima estação que o Senhor está trazendo. O Senhor vai fazer coisas incríveis acontecerem. Você vai viver os melhores dias da sua vida ainda sobre a face da terra. Escute o que eu vou falar. Deus está cuidando da sua família, das suas finanças, da sua vida. Deus está cuidando da sua história. O seu passado passou. Deus tem coisas novas para você. Então creia.